Senhor Presidente Ramalhianes, Senhor Professor Jorge Miranda, cumprimento os companheiros de mesa, agradecendo a presidência do Senhor Dr. Professor Eduardo Vera Cruz, a presença da Senhora Provedora, um agradecimento muito especial ao Senhor Professor Eduardo Paz Ferreira, que me tirou do meu retiro e com esta exceção à reserva em que tenho vivido, por dever e confesso por gosto, e o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, relembro os anos tão intensos em que tive o privilégio de trabalhar junto do Sr. Doutor e dizer-lhe que consigo aprendi quase tudo. Cumprimentos a todos. Numa realização como esta, dá-nos um programa e o programa é amplo e temos que interpretar o sentido do título e também o sentido da finalidade no ambiente e na especificidade da sessão. Foi isso que eu tentei fazer, não sei se mal Vossas Excelências dirão no fim. Este congresso, no tempo e na intenção, como foi aqui referido, tem uma marca comemorativa que assinala a entrada na construção do nosso regime democrático e o lugar do direito nesse caminho. Passados 50 anos, entre o real e o simbólico, no percurso de convivência e sentimento deste projeto comum que é Portugal, devemos celebrar a data, olhar o passado e a obra realizada e pensar o futuro que aí vem a ser continuado pelas novas gerações. Cruzam-se em uma data a história e a memória. Abre-se o tempo dos historiadores e fica a par o dever da memória. A memória suscita a questão da presença e da ausência. O paradoxo de Platão, a presença de uma coisa que está ausente. Mas a expansão ideológica da recusa e o desdém da memória convivem com a indução muito rápida ao esquecimento, na aceleração do tempo histórico e na volatilidade dos factos, nesta contemporaneidade líquida, contraditória e de permanente efêmero. Por isso, falar da memória ou de memórias é cumprir o dever de ensinar a memória e de trazer o passado ao presente, como hoje fez aqui o Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira. Que a memória é o presente do passado. É que, sem nos darmos conta, as coisas desaparecem sem cessar. E a ausência da memória viva ou vivida, direta, transmitida e partilhada, traz todos os riscos de erosão. Não guardar ou aceitar o apagamento da memória deixa-nos sujeitos ao risco de manipulação da história e da identidade. Se não guardarmos a memória, perdemos a liberdade. Neste meio século, vivido no compromisso de cidadania com maior ou menor atenção às culturas políticas, o direito esteve sempre presente na construção e reconstrução social e institucional, abriu caminhos, definiu e moldou soluções e estabeleceu regulações fundamentais que organizam as condições da nossa vivência democrática. Foram anos de rupturas, mas também de continuidades. O regime político e a organização constitucional do Estado despontaram em dois momentos essenciais. As eleições de 25 de abril de 75 para a Assembleia Constituinte e a aprovação da Constituição que a Assembleia deixou ao país um ano depois, que gravou os valores para construir e enfrentar o futuro num Estado democrático de respeito pelos direitos e liberdades fundamentais e guiado pelo primado do direito. Mas ainda antes, no tempo emocional dos primeiros meses, a mais imediata revelação dos direitos, às vezes espontânea e telúrica, esteve na respiração física e emocional das liberdades. A liberdade, no significado de exaltação da palavra livre, da expressão imediata, pública e solta e do sentimento de libertação. As liberdades que a Constituição acolheu com a força da sua natureza fundadora. Foi a primeira ruptura, a ruptura seminal. A opção dos cidadãos por um Estado democrático de direito na rua e nas eleições de abril de 75 para a Assembleia Constituinte e gravada na Constituição de 76, lançou as bases de um futuro em que o direito esteve e está sempre
como motor e instrumento de orientação e ação na construção segura e firme de um Estado de Direito. Os artigos 1º e 2º da Constituição são referenciais. Democracia e direito são princípios co-originários, inseparáveis, não é possível um sem o outro. A democracia não pode definir o que é democracia se não for através do direito que expressa a vontade da maioria e o respeito pelas minorias. Um Estado não será democrático se não garantir respeito ao direito. Os princípios constitutivos do Estado de Direito conformaram a construção e a reconstrução institucional, a arquitetura dos regimes jurídicos e o direito no desenvolvimento e cumprimento do programa constitucional, com o sentido agudo de necessidade, rigor e densidade numa circunstância temporalmente muito curta. Devemos recordar hoje o vibrante tempo e o cumprimento da urgência nas decisões políticas, que fez com que Portugal passasse a fazer parte do arco das democracias, com a integração em instâncias internacionais de promoção e consolidação da democracia e dos princípios de direito na reconstrução política do pós-guerra. As instituições da democracia foram obra de uma geração de dirigentes políticos com pensamento político bem sedimentado e estruturado, sabedoria e arrojo, no desenho de modelos legais e institucionais de base segura naquele momento histórico da construção democrática. Nas rupturas e nas continuidades da construção do regime democrático, no que teve a ver com o complexo institucional para a garantia de direitos e para a decisão sobre os direitos, o sistema de justiça foi desenhado em leis de organização judiciária e estatutárias pensadas para respeitar os princípios do Estado de Direito, a independência dos juízes e dos tribunais, a garantia das condições de imparcialidade a formação de magistrados, especialmente dos juízes. A justiça administrativa, a outro tempo, foi organizada para cumprir as exigências do Estado de Direito e consolidar os meios de garantia da legalidade da administração, tanto na definição das competências dos tribunais administrativos, como no modelo de processo para estes tribunais. A codificação do procedimento administrativo reforçou os direitos e as garantias dos administrados na relação com a administração, tornando o processo mais participativo. A criação do Tribunal Constitucional na revisão de 82 marcou a relação entre o 25 de Abril e o direito. O Tribunal deixou-nos um acervo jurisprudencial muito rico, fonte de referências ao longo do tempo, para interiorizar e compreender melhor, na doutrina e na ação, os princípios e os valores do Estado de Direito. A instituição do Provedor de Justiça, logo em abril de 75 e consagrada em 76 na Constituição, foi um sinal claro de substância democrática na defesa e garantia dos direitos dos cidadãos e na legalidade da administração. Os grandes códigos, que são blocos de normas primordiais nas relações das pessoas inseridas em comunidade de vida e destino, foram adaptados às imposições de uma sociedade democrática ou substituídos por novos códigos pensados na concordância com os valores do Estado de Direito. O Código Civil não tinha ainda 8 anos em abril de 74 e era considerado, em geral, no rigor da doutrina jurídica, um documento moderno, mas continha algumas soluções que estavam já fora do tempo. Logo em maio de 75 e a seguir na revisão de 77, foi expurgada de várias normas relativas ao direito da família e adotou outras formulações para o tempo novo, sem entrar em revolução discursiva ou em soluções radicais e sem perturbar a unidade sistémica e a centralidade do Código como Código de Cidadania. Em 1982 foi aprovado um novo Código Penal e em 87 um novo Código de Processo Penal. O Código Penal trouxe ao sistema jurídico uma visão avançada, na dogmática e nos conceitos, sobre o lugar da culpa no direito penal do facto, na ordenação dos crimes segundo bens jurídicos compreendidos e aceitos, e nos fins e na proporcionalidade das penas. O Código de Processo Penal de 87 foi pensado para ser e foi um documento modelado nos valores do processo penal democrático, na investigação a cargo e sob a responsabilidade de uma magistratura própria, com garantias estatutárias de intervenção judicial para salvaguardar direitos fundamentais, no controle judicial sobre a decisão da acusação, no princípio material acusatório de separação entre a entidade que julga, a entidade que acusa e o juiz que julga, na legalidade das provas e o regime das provas proibidas, igualdade de armas e processo justo e equitativo e garantia de recurso para uma instância superior. Os códigos não ficaram, não poderiam ficar imutáveis. Com rupturas, continuidades e mesmo instabilidade, têm vivido em algum desassossego normativo.
48 alterações no processo penal, além de legislação avulsa, e 68 alterações, 6 até 1995, no Código Penal, várias em consequência do fervor entusiasmado da União Europeia após ter descoberto com júbilo, ainda antes de Lisboa, a sua competência em matéria penal. Há que reconhecer que nem todas foram intervenções conseguidas. E a natureza das opções, leituras menos corretas e também más práticas inquietam ainda o ambiente e contaminam as percepções. Devemos salientar também a renovação de outros corpos normativos tradicionais e a codificação em outras áreas, as sociedades comerciais, no direito do trabalho, no direito dos consumidores. É comum sermos confrontados com o dito ou a prevenção de ser o Estado de Direito uma Constituição nunca acabada. É com certeza um alerta, mas também pode ser, e algumas vezes será, uma expressão fácil para efeito retórico. Haverá então que fazer uma leitura crítica para saber distinguir a retórica do risco. Não acedendo à perfeição da utopia, é sempre possível ler a expressão pelo lado positivo. A construção nunca está acabada porque novas rupturas, reacerto das circunstâncias ou encontros e desencontros na efetivação dos direitos podem trazer retrocessos. Retrocessos no discurso hipercrítico e mesmo nihilista, na desclassificação dos direitos fundamentais, na anomia que se pressente na relação com as liberdades, no caleidoscópio das mudanças culturais, ou na emergência ou invenção de outros novos direitos, a que vem colada, por vezes, alguma dose de irritação axiológica. Mas medido apenas por alguns anos, o tempo está saturado de dúvidas e inquietudes, no ambiente de persistência de várias crises que produzem desqualificações nos princípios e na firmeza das referências. As crises em contínuo da última década e meia, sobretudo na última década e meia, financeira, sanitária, a guerra na Europa, revelam rupturas sistémicas que levam o direito para outro ponto de observação. As consequências são devastadoras na dissolução das âncoras seculares que estruturavam a coerência do sistema de valores e normas. A lei, que era a expressão privilegiada do direito, tem sido transformada em puro instrumento da razão técnica, fragmentada nos fins, muitas vezes ascética, volátil, menorizando assim a capacidade reguladora e os modelos de confiança. O direito revela-se em outras formas, modalidades e eixos de intervenção, em outros modos de regulação, neo-institucionalismo na administração, novos regimes sancionatórios materiais e processuais com desgaste conceptual do sentido constitucional da jurisdição, o risco totalitário da programação algorítmica, a fuga do direito penal do ideal da ilustração com a implosão do bem jurídico e transformado em direito penal ao serviço de políticas, a morte de Beccaria, são sinais de privação do direito penal na regulação e compliance e as novas formas de trabalho e a degradação laboral. Nas crises e derivados, a exceção ficou a regra e o direito tornou-se funcionalista, o direito tático, o direito técnico, o direito indispensável, o direito hiperbólico, sem deferência para garantismos, pressentindo-se por trás a animosidade em relação a controlos, em particular judiciais. O espaço ocupado pela União Europeia na produção normativa ficou dominante, afastando o direito da ciência jurídica, da dogmática, dos conceitos e da substância dos valores sedimentados em 2 séculos. Este direito europeu é hoje quase uma amálgama de razão técnica, gerado em procedimentos de baixa densidade democrática, intrometido em alto grau na ubris da harmonização e em permanente expansão por inventiva do esplendor das burocracias. Na dimensão do tempo e da história, 50 anos é nada. Mas a intensidade das circunstâncias e a concentração de factos e sucessos determinantes e modelantes do futuro adensam o tempo físico. E assim, o meio século ganha o estatuto de história. A consciência, mesmo com a marca da história, pode ser volátil. E então as rupturas, mesmo silenciosas, acompanham retrocessos que de repente e em modo leve e enganador atacam as nossas certezas. Há sinais que devem ser alertas ou alarmes. Pensemos nos direitos e liberdades fundamentais que dominam a Constituição Democrática, alfa e ômega do Estado de Direito. O catálogo dos direitos humanos tem aumentado em resultado de novas causas ou de conteúdo e modos de aplicação que diferem da leitura dos direitos clássicos.
A inflação traz, porém, o risco de trocar os direitos humanos, tornar os direitos humanos em qualquer coisa de banal. A legitimidade dos direitos humanos sofre com a sobretensão e a excessiva aplicação, quando a maioria de muitas questões sociais são transformadas em questões de direitos humanos. Surgem sinais de crise nas percepções de mal-estar cívico e político, mesmo no campo que parecia sedimentado dos direitos fundamentais. A autoridade dos direitos diminui nos sistemas constitucionais liberais, nas relações internacionais e mesmo no direito internacional dos direitos humanos. Assistimos todos os dias, um filtro da distância, a violações massivas dos direitos humanos. Há mudanças que disfarçam um processo de redução do significado e do valor dos direitos civis e políticos clássicos da primeira geração, que se pensavam intemporais e parecem hoje menos relevantes quando comparados com a época dos direitos primordiais. A expansão dos direitos introduz perturbações na interpretação, na coordenação da compatibilidade material e, em resultado, na aplicação. Nesta perspectiva, devemos salientar também a fluidez e a incerteza na relação das tecnologias disruptivas e, por isso mesmo, muito sedutoras com os direitos fundamentais e os riscos consequentes de domínio, desumanização e cedências na autodeterminação, no caminho bem curto para outra tirania. O enfraquecimento da relação com os direitos fundamentais e a fragmentação de valores são sinais de alarme, de fadiga das liberdades numa democracia descontente. A humildade democrática exige que se identifiquem bem esses sinais para não perder a confiança nem o rumo no cumprimento continuado do caderno de encargos que recebemos em abril e com a Constituição de 76. O Estado de Direito e uma sociedade democrática. Procedimentos democráticos na criação da lei, legalidade da administração e privado da lei na atuação de todos os poderes públicos, qualidade, previsibilidade e certeza da lei, proibição do arbítrio, tribunais independentes e imparciais, acesso à justiça e ao processo justo e equitativo, princípio da confiança e da certeza nas relações e respeito pela res judicata, proteção dos direitos humanos, respeito da igualdade e não discriminação, tipicidade e proporcionalidade dos crimes e das penas, não retroatividade da lei penal in pejos. Foi este, no mais essencial, o caderno de encargos que recebemos. O Congresso vai ser um dos lugares da reflexão sobre este momento. Se olharmos este passado próximo sem a superficialidade dos otimistas ou a arrogância dos céticos, podemos pensar que em 50 anos moldámos as instituições e a cultura de valores de um Estado democrático de direito e de direitos que compara bem no conceito das democracias. Há por aí, com certeza, um rol de dificuldades, mas também a armadura normativa e o conjunto de valores sólidos e aptos a prevenir e reparar lacunas, erros ou omissões que não constituem sistema. Falar de direito e de direitos neste exercício que o Congresso propõe é colocar no centro a justiça. A instituição judicial está presente no espaço público quase todos os dias, por modo difuso ou a reboque de casos e na espuma dos dias. Pede-se urgência, medidas, reformas, pactos, mas fica no ar a leveza da inconsequência e um conjunto de razões que não fazem a razão. A constância e a intensidade deste julgamento público, embora por regra não a substância, impõem uma reflexão comprometida de cidadania, porque a justiça é do povo e não dos seus agentes. Mas temos de partir de um pressuposto. Na expressão externa, o discurso sobre a justiça está dominado por percepções. E mesmo já de percepções sobre percepções. E pela razão do lugar comum. Mas não é por aqui o caminho. No debate, que deve ser coerente e rigoroso, e é necessário urgente, e há várias generosas contribuições. Eu lembro do trabalho monumental de há um ano da Agenda para a Reforma da Justiça, organizado pela Associação Sindical de Juízes Portugueses. Há estas e outras generosas contribuições, mas primeiro há que desmantelar as percepções para enfrentar a realidade. Tarefa muito difícil e ingrata, porque ideias feitas renascem a cada impulso.
e neste tempo também identificar os modelos culturais nesta mudança rápida de revoluções, de pequenas ou médias revoluções culturais contraditórias entre si. O desamor, como referi, dos primeiros humanos de primeira geração. O discurso perigosíssimo do garantismo. O regresso à proporcionalidade. O risco da eficácia como valor primordial. Questões geracionais. Vivemos em tempos em que as gerações hoje estão, gerações mais novas que a minha, viveram apenas em tempo de liberdade e de direitos e não sentiram ainda o grande apelo da manutenção dos valores e dos direitos e desprezam um pouco esses valores e esses direitos e essa essência. E como é uma questão geracional, são as gerações que hão de vir, que hão de tomar conta desta continuidade. Mas nesta época de mudanças e de revoluções geracionais e culturais, fazer isso será o trabalho da Hércules. Voltando para o futuro, o Congresso fará a síntese, com a excelência das vossas contribuições, do que pudermos fazer do direito e com o direito no futuro. Por mim, confesso que gostaria que este julgamento, tudo visto e ponderado, nos desse o conforto interior de termos participado no cumprimento de um projeto democrático de direito e direitos. O que fizemos em 50 anos. Na essência, uma construção com arquitetura tão elegante como delicada e, apesar de alguns sinais de desgaste, está aí, de pé e firme, à espera do futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.